Olá, estamos de volta às nossas aulas de português. Nosso tema hoje é tipologia textual. E para falarmos em tipologia textual, nos remetemos a 3 tipos de textos, que é o texto descritivo, o texto narrativo e o texto dissertativo. Vamos ver um pouquinho sobre o texto narrativo. As pessoas acham difícil escrever, a arte de escrever, porque não sabem onde encaixar cada tipo de texto. Então, cada tipo tem um lugar específico onde ele vai ficar, que é chamado gênero, que nós vamos ver numa outra aula. Nossa aula hoje é destinada exatamente aos 3 tipos de textos. Então, vamos começar com o texto narrativo. E o que é narrar? Narrar é falar, é contar. E isso nós já fazemos desde quando começamos a falar, não é mesmo? Por exemplo, você chega para uma criancinha de 6, 7 anos e pergunta: como foi o seu dia na escola? E ela vai dizer: bem, o meu dia foi agradável, eu desenhei na escola, eu pintei, depois teve a hora do lanche, o lanche foi gostoso, e aí você vai suscitando na pessoa outras formas para ver se ela fala mais do texto. O que você lanchou? Ela pode dizer: eu lanchei um biscoito, eu lanchei um suco, depois fui para a escola, depois fui para casa. Só isso? Não, quando eu cheguei em casa, eu tomei um banho, jantei e fui dormir. O que aconteceu aí? Um específico tipo de é o texto narrativo. A pessoa narrou. Você deve estar pensando: que lindo, que rápido é um texto narrativo. Um texto narrativo realmente ele é lindo e rápido, mas ele requer de você uma base de conhecimento. Que base de conhecimento é este? Para o seu texto ficar bem estruturado. Você precisa saber que para o seu texto ficar bem estruturado, existem os elementos que estruturam o texto narrativo. Eles: tempo, espaço, lugar e outros que nós vamos ver daqui a pouco. Dentro do tema tempo, nós vamos ter o tempo cronológico e o tempo psicológico. O que seria o tempo psicológico? Por exemplo, vocês já assistiram Forrest Gump, aquele filme com Tom Hanks? Assistiram? Ótimo. Você vai lembrar como começa o filme. O filme começa ele sentado num banco de praça, com uma peninha voando, e ele pensando nas ações que aconteciam quando ele era criança. Isso é um exemplo de tempo cronológico. Ele é um adulto, mas ele está pensando no que aconteceu algum tempo atrás. E automaticamente também configura-se um texto que fala do tempo psicológico. Por quê? Porque quando ele relembra o que ele passou na infância, ele tende a sofrer e a chorar, porque ele lembra do tempo quando ele foi criança. Ficou claro a diferença do tempo cronológico para o tempo psicológico? Para você ter ainda mais respaldo teórico, nós temos o exercício 14, que vocês vão poder acompanhar em casa, ok? Vamos passar agora para o texto descritivo, que é o nosso segundo texto. Lembrando, nosso primeiro tipo de texto é o texto narrativo e o segundo é o descritivo. O que vem a ser o texto descritivo? É aquele que descreve, como a própria palavra já diz. Então, acabou? Então eu digo para você: como foi o jogo de futebol? Você que é homem sabe o que eu estou falando. Acho que tem há mulheres também que gostam de futebol, mas normalmente são mais os homens. O homem, ele passa 90 minutos assistindo o jogo, se não tiver prorrogação. 90 minutos ele assiste o jogo. E aí você chega e diz: como foi o jogo? E rapidamente ele conta esse jogo para você. Ele diz assim: o jogo foi muito bom. Olha, pessoal, eu não entendo muito de jogo, tá? Então vou fazer um exemplo aqui mais dentro do que eu entendo. Como foi o jogo? O jogo foi muito bom. Foi Flamengo versus Vasco. O Flamengo ganhou de 2-0. O Vasco ganhou de 2-0. Quem fez o gol foi fulano e fulano.
não teve prorrogação. Ele contou isso para você. Aí você diz assim, mas professora, você acabou de falar que isso é narrar. Isso também é descrever, sendo que a descrição ela vai mais a fundo. Tá? Então, para ele descrever com mais precisão esse jogo, ele teria que contar mais detalhes. Quem fez o jogo, em que tempo, no primeiro ou no segundo tempo, quantos pênaltis e outras coisas mais. Então, descrever, em outras palavras, ou de forma resumida, é promover na mente do outro um retrato falado de algo, de uma ação. Então, eu viajo, vou para Paris. Você não vai para Paris. Eu chego e você pergunta, como foi a viagem? Como é Paris? Digo, olha, Paris é muito linda, e vou descrever os lugares, tal, tal. E você nunca vai promover na sua mente uma imagem de como seja Paris. Isso é descrever. Dentro do texto descritivo, nós vamos ter algumas peculiaridades, como, por exemplo, como eu tenho que descrever uma pessoa? É da mesma forma que eu tenho que descrever um ambiente? Não, não é. Descrever uma pessoa, você tem que dar os detalhes da pessoa. Então, eu vou dizer, é um rapaz de mais ou menos 20 anos de idade, ele não é branco, ele é meio pardo, porque ele não chega a ser negro nem tão moreno. Ele tem os cabelos ruivos, ele tem uma cicatriz no rosto, ele tem a boca carnuda, e por aí vai. Quando você fala isso, o outro está imaginando aquilo que você falou. Inclusive, dentro das delegacias, há aquelas pessoas que são especialistas para fazer o retrato falado. E, antigamente, esse retrato era feito à mão. Aconteceu um incidente, alguma situação, e você lá na delegacia fazia o retrato falado. Você descrevia a pessoa e tinha um especialista para fazer o retrato falado. Por quê? Porque quando você descreve, o outro imagina aquela descrição, aquela pessoa, aquele lugar, e tende a fazer do jeito que você descreveu. Daí a importância de você conhecer todos os elementos que constituem uma descrição. E os maiores detalhes sobre o texto descritivo vocês vão ver